Bom dia, pessoal! Vamos lá para mais uma videoaula, né? Hoje eu vou falar com vocês sobre fração, tá? Então a gente vai falar tudo sobre fração. A gente vai falar, primeiramente, adição e subtração, tá bom? Esse vídeo vai ficar longo novamente, então a gente está explicando várias coisas em uma só, né? Então vai ficar um pouquinho extenso novamente. Dá uma olhada no slide que eu preparei, que eu lancei lá no Google Sala de Aula. E dá uma olhada também na atividade Tenta Realizar. São 9 questõezinhas lá, tá bom? Então vamos lá para a nossa aula. Bons estudos. Qualquer dúvida, estou online, é só mandar mensagem. Então vamos nessa. Olha só. Adição e subtração de fração. É o mais difícil em relação à fração, tá? É assim, quando a gente fala em relação à operação de fração, os mais difíceis estão aqui. Adição e subtração. Por quê? Porque a gente tem que usar uma coisinha chamada MMC. E é uma coisa que poucos alunos gostam de utilizar. E eu vou ensinar vocês a fugir desse MMC. Vocês não vão precisar utilizar ele. Mas, como todo professor, primeiro eu tenho que ensinar o difícil para depois ensinar o fácil, certo? Então, olha só. Primeiro, quando você vai adicionar ou subtrair, você tem que ficar de olho no numerador e no denominador. Numerador é o número que fica em cima. Denominador, número que fica embaixo. O denominador, se eles forem iguais, você não precisa de MMC, você não precisa de mãe, você não precisa de nada. Você só precisa fazer isso aqui, ó. Então, vou dar um exemplo. 2 terços mais 5 terços. Você está com isso aqui. Denominador é igual. Se o seu denominador é igual, você conserva o seu denominador e soma os seus numeradores. Lógico, faz a operação que está pedindo. Se fosse uma subtração, você ia subtrair. Então, 2 mais 5, 7. A gente tem 7 terços. Se fosse o contrário, fosse o menos, conserva o denominador e subtrai. 2 menos 5, menos 3. Tem que tomar cuidado com a regra de sinais. Você não pode inverter, você não pode fazer 5 menos 2. Tá? Você tem que fazer 2 menos 5. E fazer a regra de sinais. Sinais diferentes, subtrai e dá o sinal do maior. Beleza? E aqui você teria, então, aqui, ó, 3 dividido para 3, menos 1, né? Que aí fica menos com mais, menos. Então, se a sua base, o seu denominador, ele é igual, você não precisa fazer MMC nem nada. Conserva ele, repete ele e faz a operação no numerador. Tá bom? Agora, professor, e se eles forem diferentes? Cara, se eles forem diferentes, aí você tem duas opções. Ou você faz um MMC, ou você faz uma manhinha que eu vou ensinar daqui a pouco. Vamos pelo MMC primeiro. Olha só. Fica da seguinte forma. A gente tem aqui 3 quartos mais 7 quintos. Aí você olhou, seu denominador é diferente, né? Olhei aqui, meu denominador é diferente. O que eu tenho que fazer, professor? Cara, aqui você vai ter que tirar o MMC. O MMC é de quem? Do 4 e do 5. O que é o MMC? É o mínimo múltiplo comum, né? Então a gente vai tirar esse MMC. Como que você faz? Você vem aqui para o cantinho, coloca o 4, coloca o 5 e você vai procurar qual é o menor número possível que divide pelo menos um dos números que estão ali. Tá? Então a gente vai procurar qual é o menor número possível que divide pelo menos um que está aqui. Nesse caso, 2, né? Então 2 que divide o 4. Então 4 dividido por 2, 2. E o 5. E a gente vai continuar por 2, porque a gente tem um 2 aqui ainda. Então 2 vai dar 1 e 5. E o 5 vai dar 1 e 1. Quando você chegar no 1 e 1, aí você só pode vir aqui, ó, e multiplicar. Então 2 vezes 2, 4. O resultado vezes o próximo. 4 vezes 5, 20. Então o seu MMC é 20. Aí você vai vir aqui e vai fazer isso aqui, ó. Tem duas frações, certo? Se fosse 3, 4, era só você colocar lá. Aí você vem aqui, coloca as suas barras de fração, coloca a operação que é e coloca o seu MMC embaixo das duas. Aí você vai fazer uma operação. Vai fazer uma regra. Qual é a regra? Você vem aqui, ó. Divide pelo de baixo e multiplica
pelo de cima. Tá vendo? 20 dividido para 4, 5. 5 vezes 3, 15. Mesma coisa no outro. 20 dividido para 5, 4. 4 vezes 7, 28. Como seus denominadores são iguais que a gente acabou de aprender, eu posso conservar o meu denominador e fazer a operação no numerador. 15 mais 28, a gente tem 30, 43. E acabou. Muita coisa, né? Isso independente do seu denominador, independente do que for. É só você fazer assim. Tudo bem? Tá. Se for 3 frações, MMC. Se for 4 frações, MMC. E assim vai. Agora, se você quiser fugir disso, eu vou ensinar para vocês agora. Amanhã se chama multiplica e cruza. Como que é isso? Você vai ver que vai dar o mesmo resultado. Olha só. Vou fazer aqui embaixo. 3 quartos mais 7 quintos. O que você vai fazer? Você vai vir aqui no denominador e multiplicar ele. 4 vezes 5, 20. Coloca aqui na parte de baixo. E aí você vai multiplicar cruzando. Então fica assim. 5 vezes 3, 15. 4 vezes 7, 28. Pega a operação que está aqui no meio. 15 mais 28, 43. Mais rápido, né? Tá vendo tanto que é legal? Então, fez essa manha aqui, você vai chegar no mesmo resultado. Só tem que tomar cuidado com uma coisa. Por que eu consegui chegar no mesmo resultado aqui? Porque um dos denominadores eram primos. Se os dois não forem primos, né, os dois forem números que são divisíveis sem ser por 1 e por ele mesmo, tem mais números que dividem ele, o que acontece? Quando você fizer a manha, você vai chegar em um resultado maior. Mas isso não quer dizer que a sua resposta seja errada. É só você simplificar que você chega na resposta correta. Simplificar eu vou ensinar um pouco mais adiante. Tudo bem? Mas não quer dizer que você está na resposta errada. Tá? Então, por exemplo, aqui você poderia ter caído aqui em 86 sobre 40. Aí você vinha simplificava por 2, que ia chegar na mesma resposta. Isso são chamadas frações equivalentes. Tá bom? Então vamos lá para a multiplicação. Ok? A gente teve um pouquinho de adição e subtração. Agora a multiplicação. Olha só. Multiplicação. Quando você olha numa multiplicação e você vai pensar no que a gente acabou de aprender na adição e na subtração, você vai pensar assim, poxa, se a adição e a subtração foi aquilo lá tudo, a multiplicação vai ser um bicho de 7 cabeças. Não. A multiplicação é a operação mais fácil da fração de se fazer. Lógico, você tem que saber multiplicar, mas é a operação mais tranquila. Olha como que é. Bem tranquilo. Ó, vou pegar aqui 12 sétimos vezes 2 terços. O que você vai fazer? Numerador com numerador, denominador com denominador. Não precisa de analisar se o meu denominador é igual, se o meu denominador é diferente. Não precisa analisar nada disso. Só vou analisar que, se é uma multiplicação, eu vou multiplicar numerador com numerador, denominador com denominador. 12 vezes 2, 24. 7 vezes 3, 21. Pronto, acabou. Tá aqui a sua resposta. É claro, a gente vai aprender a simplificar ainda. E a gente vai vir aqui e vai simplificar. Mas eu só estou ensinando vocês as operações. Depois eu ensino a simplificar. Aí, ó. Uma outra. 15 sextos vezes 4 quintos. Aí, 15 vezes 4. 15 vezes 4, a gente tem 60. 6 vezes 5, a gente tem 30. Nesse caso aqui, ó, dá para me dividir, porque a fração ela é uma divisão. Então, 60 dividido para 30, 2. Resposta aqui no caso, 2. Tá? E automaticamente eu fiz uma simplificação. Tudo bem? Então é isso. A multiplicação de fração, numerador com numerador, denominador com denominador. Tudo bem? Vamos lá então para a divisão. Pessoal, agora a divisão. A gente já aprendeu a multiplicar
adição, subtração. Divisão, olha que legal, que legal. A divisão ela não existe na fração. A fração é a própria divisão, né? Então, se eu tenho um número na parte de cima, que é o numerador, e um número na parte de baixo, que é o denominador, e esse número ele consegue dividir aquele número que está lá em cima, você pode dividir, porque é uma divisão. Agora, quando eu pego duas frações e eu quero fazer uma divisão entre essas duas frações, isso não existe. Interessante, né? Só que, ao invés de fazer a divisão, a gente vai fazer uma multiplicação. Só que é uma multiplicação um pouquinho diferente. Olha só. Vamos pegar aqui, então, 4 sétimos dividido para 2 terços. Só para vocês entenderem. O que é que você vai fazer? Você vai transformar essa divisão em uma multiplicação. Como? Conservando o primeiro, ou seja, repetindo a primeira fração. Você vai vir aqui, ó, e vai repetir a primeira fração, 4 sétimos, e inverter a segunda fração. Quem está embaixo vai para cima, quem está em cima vai para baixo, ficando 3 meios. Quando você fez isso, essa que era uma divisão, essa operação que era uma divisão, passou a ser uma multiplicação. E aí a gente tem aqui então que 4 vezes 3 e 7 vezes 2, que a gente acabou de aprender que a multiplicação é numerador com numerador, denominador com denominador. Lindo isso. Olha só. Então, 4 vezes 3, 7. Desculpa que eu estava somando. 4 vezes 3, 12. 7 vezes 2, 14. E claro que aqui dá para simplificar, mas não vou simplificar agora não. Mais para frente. Calma que vai chegar lá. Tudo bem? Então, quem já sabe, pode simplificar. Entenderam? Agora, pessoal, tem um jeito mais fácil do que isso? Mas tem um jeito mais fácil. Qual que é? Olha só. Se você está lá na divisão e você quer fazer mais rápido, não é que é mais fácil, acho que é mais rápido. Mas desde que você não confunda a sua cabeça. É só multiplicar cruzado. Só que quando você multiplicar cruzado, você tem que cruzar os dois lados, tá? Aí como assim, professor, cruzar os dois lados? Assim, ó. 4 vezes 3, 12. E esse 12 sobe. Desceu, subiu. 7 vezes 2, 14. E esse 14 desce. A resposta. Só que, ó, tá vendo? Eu cruzei os dois lados. Se isso não acontecer, você vai errar. Então, desceu, subiu. Subiu, desceu. Tudo bem? Pronto, dividiu. Legal, né? Lógico, gente. Tudo isso aqui que eu estou ensinando para vocês é dentro de um contexto. As questões são contextualizadas. Aí no finalzinho do vídeo a gente faz alguns exemplos com questões contextualizadas para a gente fechar o vídeo, tá? Mas vamos aprender primeiro a fazer as operações no seco assim mesmo. Tudo bem? Então vamos lá. Aqui então a nossa divisão. Vou ensinar para vocês agora uma potência. Pessoal, vamos lá para potenciação e radiciação. Eu ia fazer os dois separados, mas eu vou fazer os dois juntos, que é basicamente a mesma coisa, tá? Uma é a operação inversa da outra, então isso não vai ter problema em relação a como que ela vai ser feita. Olha só, a potenciação é bem simples, você aprendeu a realizá-la, né? A gente sabe que a potência é uma base e um expoente, onde a minha base ela é repetida, fazendo a operação de multiplicação, a quantidade de vezes que o meu expoente indicar. Agora, se você tem uma fração, por exemplo, 5 sextos, e essa fração ela está elevada ao quadrado dentro de um parênteses, significa que esse quadrado ele serve tanto para o número 5, ou seja, tanto para o numerador, quanto para o denominador. Aí o que você vai fazer? Você só vai elevar os dois. Então, esse 2 aqui vai servir para os dois. Então, 5 ao quadrado, 25. 6 ao quadrado, 36. Pronto, resolveu. Tá? Agora, se eles estão fora do parênteses e eu tenho um quadrado lá em cima, esse quadrado significa que ele é simplesmente, apenas, exclusivamente do número 5. Ele não vai ser do número 6. Aí fica 5 ao quadrado, 25. E o 6 você só repete porque não tem nada para fazer com ele. Tá? Então tem uma coisa dentro do parênteses e fora do parênteses. Tudo bem? Então você tem isso aqui. Tá? Lembrando sempre que tudo que eu estou falando aqui tem que envolver a regra e o jogo de sinais. Vocês não estão mais dentro dos números naturais, vocês estão dentro dos números inteiros.
Aí você tem que envolver a regra e o jogo de sinais, tá bom? Então não esquece disso. Já a radiciação é basicamente a mesma coisa. Olha o que acontece. A radiciação ela pode estar dessa forma aqui. Aí o que acontece? Se a raiz ela está pegando todo mundo, então significa que essa raiz quadrada ela serve tanto para o número de cima quanto para o número de baixo. E aí, ó, a raiz quadrada de 49. Qual é o número que multiplicado por ele mesmo dá 49? É o 7. E a raiz quadrada de 81, que é o 9. Pronto, acabou. Agora, se da mesma forma acontecer aqui, se ela estiver só na parte de cima e não estiver na parte de baixo, a gente só tem que tirar a raiz quadrada da parte de cima. 7 e conserva a parte de baixo. Tudo bem? Então, isso é potenciação e radiciação. Que no caso a gente vai entrar só na próxima aula que eu vou colocar, porque aí eu vou colocar dentro de uma expressão numérica. Hoje a gente está vendo a fração e eu vou colocar exercícios mais voltados que caem em provas, contextualizados. Então é mais no finalzinho da aula, que é tirando sempre inteiro de fração. Mas caem muitas operações também. Aí você tem que saber fazer uma operaçãozinha aqui, outra operaçãozinha ali, que cai e você vai ter que saber desenvolvê-la. Tá bom? Então, potenciação e radiciação. Bora lá para simplificar uma fração. Como que eu simplifico uma fração? Vamos lá, simplificação, pessoal. Toda operação que você resolver, todas, essas que eu ensinei para trás, adição, subtração, multiplicação, divisão, potência e radiciação, todas essas que eu ensinei em relação à fração, você chegou no resultado final, você tem que ver se ela pode ou não ser simplificada. Tá? Como que eu vou analisar se uma fração ela pode ou não ser simplificada? Se você conseguir encontrar um número que divide os dois ao mesmo tempo, ela não está simplificada. Você tem que chegar na fração irredutível, que é uma fração que não tem como mais eu reduzir ela, tem como mais. Aí você chegou na resposta final. Tá? Em provas externas, vamos dizer assim, né? Aí envolve tudo, concurso, vestibular, Enem. Ele não vai te dar a opção de marcar uma alternativa dessa. Ele vai te dar a opção de marcar a alternativa mais simplificada possível. Tá bom? Aí olha só, como que eu simplifico? Primeiro, é interessante você saber os critérios de divisibilidade, né? Por que é divisível por 2, por que é dividido por 3, por que é dividido por 4 e assim sucessivamente, tá? Vou ver se eu deixo algum link aqui na descrição. Vou ver se eu tenho algum vídeo desse no meu canal que eu não estou lembrado agora. Se não tiver, eu deixo um link de um outro canal falando sobre isso, tá bom? Aí olha só, 28/36avos. Como que eu simplifico? Eu sei que aqui eu consigo simplificar por 2, porque os dois números são pares. Então eu vou conseguir simplificar por 2. Professor, mas dá para simplificar por 4 direto? Aí é com você, só precisa encontrar um número que divide os dois ao mesmo tempo. Quanto maior o número encontrar, melhor é para você. Mas isso não vai te impedir de chegar na resposta final. Tá? Porque ó, 28 dividido para 2, 14. 36 dividido para 2, nós vamos ter aí 36 dividido para 2, 18. Aí se a gente analisar, continuamos tendo dois números positivos, que eu também posso novamente simplificar por 2. E simplificando por 2 eu vou ter 7, e aqui eu vou ter 9. E aí sim eu cheguei na resposta final. Se daqui eu quisesse ir direto para essa, era só eu simplificar por 4, porque os dois números dava para simplificar por 4. Aí eu não passaria por essa. Um detalhe é que todas essas frações aqui que a gente encontrou, elas são chamadas de frações equivalentes. O que são frações equivalentes? Frações que têm a mesma resposta. Se eu pegar o 28 e dividir por 36, vai dar 0, alguma coisa. E eu pegar 14 e dividir por 18, vai dar o mesmo número que deu aqui. E se eu pegar o 7 e dividir por 9, a mesma coisa vai acontecer. São chamadas frações equivalentes. E aqui a gente chegou na fração irredutível. Tudo bem? Mesma coisa aqui, ó. Os dois números são pares também. Então, simplifico por 2. Simplificando por 2 aqui eu vou chegar em 52 e vou chegar em 30. Continuo sendo par, vou continuar por 2.
Aqui a gente vai ter 26. E aqui a gente vai ter 15. Aí aqui, ó, você vai analisar o seguinte. O 15 ele só pode ser dividido por 3 e por 5. Né? Lógico, por ele mesmo. Aí o 26, ele pode ser dividido por 3? Não. E por 5? Também não. Só como é que o senhor sabe disso? Porque para ser dividido por 3, eu tenho que somar os dois dígitos. Se a soma for, o número é. 6 mais 2 dá 8. E 8 não é dividido por 3. E para ser dividido por 5, ele tem que terminar em 0 ou em 5. E ele também não termina em 0 ou em 5. Então, aqui a gente já pode parar, porque é a nossa fração irredutível. Tudo bem? Então, isso é uma simplificação. É interessante para vocês na simplificação e muito importante vocês saberem os critérios de divisibilidade. Tá bom? Então, vamos lá agora então para o fechamento do vídeo, fazendo as operações aí contextualizadas. Né? Eu vou ensinar vocês uma outra coisinha e aí a gente já entra na contextualizada. Tá bom? Pessoal, vamos lá então para a nossa última parte do nosso vídeo. Beleza? A gente vai falar então sobre fração de um número inteiro. Essa parte é a parte essencial. É isso que cai em provas, tá? Ah, professor, então quer dizer que não cai adição, não cai subtração, não cai nenhuma das operações que o senhor ensinou? Cai. Cai também. Mas o que é mais difícil de se interpretar é a fração de um número inteiro. E eu vou mostrar para vocês, tudo bem? Olha só. Primeiro vamos aprender no seu aqui, depois eu vou fazer duas questões contextualizadas. Ó, eu chego para vocês lá, estou numa loja e tem um produto lá que custa R$ 1.200. Só que aí eu chego para o vendedor e falo assim, ó, eu vou pagar só 3/4 desse 1.200. Não vou pagar tudo, eu quero pagar só 3/4 dele. Então, ou seja, você quer pagar uma fração desse número. O que você vai fazer? Eu quero saber quanto custa 3/4 de 1.200. Pessoal, sempre que aparecer o conectivo de na matemática, isso significa que você vai fazer uma operação de multiplicação. Então, ou seja, você simplesmente vai vir aqui e vai multiplicar. Quando você não tem ninguém na parte de baixo de uma fração, você tem o número 1. E aprender a multiplicar, a gente já aprendeu, certo? É só vir aqui e fazer a operação numerador com numerador, denominador com denominador. Só que nós não vamos fazer isso. Vou ensinar um jeito mais fácil, mais tranquilo de se fazer. O jeito certo é esse, tá? Qual é o jeito mais tranquilo? Você vai vir aqui, ó, vai pegar o número que você é, o inteiro que você quer, dividir pelo número que está na parte de baixo e multiplicar pelo número que está na parte de cima. Você vai vir aqui, ó, sem 1, não precisa de colocar 1, não precisa de colocar nada. Só vem aqui, divide pelo 4. Então, 1.200 dividido por 4, a gente vai ter aí 300, né? 300. O resultado você multiplica pela parte de cima. 300 vezes 3. Que aí, então, eu queria pagar do produto R$ 900. Tem um desconto aí, né? De R$ 300. Então, eu queria pagar R$ 900. Então, quanto que custa 3/4 de 1.200? 900. O que você vai fazer, então? Divide pelo de baixo e multiplica pelo de cima. Agora eu vou ensinar uma coisinha muito, muito importante para vocês. Presta atenção. Eu chego para você e falo o seguinte. Eu quero saber, então, quanto que custa 2/4 disso aqui. Eu quero saber, então, quanto custa 1/4 disso daqui. Gente, aí você pode fazer um processo contrário. Presta atenção. Vamos lá. Eu nem vou usar esse exemplo aqui para não confundir a cabeça de vocês. Olha só. Vou usar um outro exemplo. Você está caminhando, né? Estou caminhando ali, de boa. E você caminha, vamos dizer aí, 2 quilômetros. Você caminhou 2 quilômetros. Mas você não chegou onde você queria. Você caminhou 2 quilômetros e ainda não chegou. Você caminhou, quanto você caminhou esses 2 quilômetros? Você caminhou 2/3. Não, vou colocar 2/5. Não. 2/7 do que você queria. Então, ou seja, quando você caminhou 2 quilômetros, você caminhou só 2/7 do que você queria. Vou colocar 2 quilômetros também não. Vou colocar 4. Doidura, hein? Tá. Recapitulando aí então.
Você está andando, aí você andou 4 quilômetros. 4 quilômetros. E esses 4 quilômetros representam 2/7 do tanto que você queria andar. Qual o tamanho total do percurso que você queria fazer? Aí você, caraca, como é que eu vou fazer isso? Ah, professor, é fácil, é só eu descobrir o que está faltando. Gente, presta atenção, aqui agora é essencial para vocês. Olha só o que vai acontecer. Primeiro, o que está faltando nessa fração aqui? Para você ter uma fração completa, é só você ter o mesmo número, tanto embaixo quanto em cima. E o que representa isso? O que representa a fração completa é o número de baixo. Então, para eu ter essa fração completa aqui, eu teria que ter 7 sobre 7. 7/7. Aí eu teria uma fração completa. Tá, quanto que está faltando para me chegar nos 7/7? Está faltando eu somar aqui 5/7. Concorda comigo? Então aqui está faltando isso. Ou seja, falta eu ainda caminhar 5/7. Só que como descobrir esses 5/7? Professor, não sei, como? Gente, é muito simples. Se você descobrir quanto que é 1/7, você consegue descobrir qualquer um. É só multiplicar depois. E como eu faço isso? Aí você vai fazer o processo contrário que eu falei anteriormente. Aí você vai dividir pelo de cima e multiplicar pelo que você quiser. Aí olha só, 4 dividido por 2, que é no começo, né? 4 dividido por 2, nós vamos ter aí 2. Tá, então esse 2 ele representa 1/7. Agora eu quero descobrir, como eu quero descobrir o percurso completo, eu quero descobrir esse daqui. Se 1 representa o 2, quanto representa o 7? É só eu pegar esse 2 vezes o 7. A gente vai ter aí, então, 14 quilômetros. Qual que é o percurso completo? 14 quilômetros. Tá bom? Vou abrir um pouco mais a mente de vocês com os exemplos. Vamos lá para os exemplos? Olha só. Em uma sala de aula, há 48 alunos. Se 7/12 desses alunos são meninas, quantos meninos e quantas meninas há nessa classe? Então vamos lá, vou colocar as informações aqui. Então, na sala, a gente tem 48 alunos. Desses, 7/12 são meninas. Vou colocar em de mulher, tá? E o restante são homens, né? Então, quantos alunos, quantos homens há na sala e quantas meninas há na sala? Quantas mulheres e quantos homens? Beleza. Não vai precisar encontrar o total, porque o total ele já deu, os 48. Então, fica da seguinte forma. Olha só. Você vai fazer uma fração de número inteiro. Foi o primeiro exemplo que eu dei. Então, você vai ter 48 de 7/12. O que você faz? Só quero saber quanto que é 7/12 de 48. Só isso que eu quero. Então você vai vir aqui, ó, a dividir pelo de baixo. 48 dividido para 12. A gente tem aí 4, né? 4. O resultado multiplica pelo de cima. 4 vezes 7, 28. Então, a gente tem quantas mulheres? 28 mulheres. Se temos 28 mulheres, automaticamente, se eu fazer 48 menos 28, eu encontro quantos homens, né? Então, no caso aqui, são 20 homens. Então, presta atenção. Se o exercício ele te dá o total já, você não precisa daquela primeira. Se ele não te der o total, você precisa da primeira. Beleza? Então, vamos voltar aqui, vamos recapitular. Se ele te deu o total, você simplesmente vai dividir pelo de baixo e multiplicar pelo de cima. Se ele não te der o total, te der um pedaço, aí você divide pelo de cima e multiplica pelo que você quiser. Aí é interessante dividir pelo de cima e multiplicar pelo de baixo, né? Mas vamos lá. Olha o segundo exemplo. Fica assim. Pedro e Gisele decidiram viajar para uma praia, nas férias. Após 320 quilômetros, perceberam que haviam percorrido 2/5 do percurso total. Quantos quilômetros ainda faltavam para eles chegarem ao destino? Vamos lá. Eles estavam percorrendo e tinham percorrido 320 quilômetros. E isso era um total, né, já haviam percorrido 2/5
do percurso. E o que eles querem saber é quanto ainda falta para eles percorrerem. Aí eu te pergunto o seguinte, esse cara aqui, esse 320, é o total? Não, professor, não é. Eles ainda querem saber quantos que eles vão percorrer, então 320 não é o total. 320 representa quem? 2 quintos. Se o 320 representa 2 quintos, a gente vai ter que encontrar quanto que é 1 quinto. Aí, ó, olha só que maravilha. Você vai pegar 320, 2 quintos. Como 320 não é o total, divide pelo de cima e multiplica pelo de baixo. Então, quando você dividir 320 por 2, nós encontramos aí 160. 160. 160. Aí o que você vai fazer? Pegar esse 160 e multiplicar por 5. Então, 160 vezes 5, 0, 30, sobe 3, 5, 8. 800. Qual é o percurso total? 800 quilômetros. Tá, ele quer saber quantos que ainda faltam para percorrer. Não quer saber o percurso total. Então, você vai pegar os 800 quilômetros menos os 320 que ele já percorreu, né? Então, 800 menos os 320, nós vamos ter, então, 480 quilômetros que ainda falta ele percorrer. Tudo bem? Então, se você já tem o total, divide pelo de baixo, multiplica pelo de cima. Se você não tem o total, você tem um pedaço disso, divide pelo de cima e multiplica pelo de baixo. Então é isso a nossa aula de hoje. Um abraço, bons estudos e até a próxima. Tchau, um abraço, um beijo e fui! First things first.